você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, 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 amor.
Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Começando aqui o nosso culto da noite com esta música que fala que tudo é o amor, até a dor, né? Música aí, mais uma da listinha do nosso querido Marconi, que sempre vem alimentando e engordando a nossa listinha de músicas do início do nosso culto, sempre com presentes maravilhosos para os nossos ouvidos, para os nossos corações, né? Então a gente vai começando o nosso culto, sempre agradecendo a presença de todos, sempre saudando os irmãos que estão chegando pela primeira vez, que sejam muito bem-vindos. Aqui é um espaço de todos nós, né? E todos aqui são muito bem-vindos. É uma alegria estarmos reunidos durante esse período. E vamos vibrando em nome de todos aqueles irmãos que nós desejarmos, podemos ir pensando e vibrando. Quem quiser pode colocar um nome no chat também para a gente poder ir pensando neles, tá? E a gente vai vibrando durante o nosso culto também aqui, com o maior prazer, emitindo as melhores vibrações de amor, de carinho, em direção a todos esses irmãos. Bom, com relação à nossa mensagem, já temos aí o nosso calendário da semana, né? Mais ou menos organizado de como serão os nossos cultos das 18 horas. Então, hoje, a nossa companheira Ana vai fazer a leitura e o comentário da mensagem inicial. Depois, a gente vai fazer a prece. Depois, teremos o nosso querido, um tanto quanto desconhecido, poucas pessoas conhecem, Gilberto, fazendo a mensagem principal. E aí, depois que o Gilberto fizer a mensagem principal, a gente abre para os comentários, quem quiser fazer qualquer tipo de observação, complemento, quem quiser abrir seu coração, né? Porque aí a gente faz um bloco só de comentários e a gente consegue aproveitar melhor o nosso tempo. Tá? Então, vamos saudar a Ana e iniciar o nosso estudo com a mensagem inicial, que é essa daqui. Boa noite. Peraí. Só. Já está aberto, pode falar. Oi, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vou procurar ser breve, que a cereja do bolo hoje é mais do que especial. E já peço a vibração aí de todos por mim, porque não é uma coisa que eu tenho, né, o hábito de cuidado. Então, vamos começar a leitura. Nos mesmos pratos, vinha de luz Emmanuel. E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no meu prato, esse me há de trair. Mateus 26, 23. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Reclamavam-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante, o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracasse, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta
a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco, nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Agora eu vou fazer os meus comentários, né? Eu vou ler, tá? A mensagem faz um relato da traição de Judas. Através deste relato, a mensagem nos chama a atenção e diz que dificilmente o ato de trair vem de estranhos, ou de opositores ou adversários, mas aponta quem são os possíveis traidores quando diz que o infrator é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano ou o irmão indiferente. E ressalta, né, com essa frase, a ingratidão não é planta de campo contrário. E por que ocorre, né? Por uma inquietação, por revolta, pela leviandade, né? Até a imprevidência penetrar os nossos corações. Uma das formas de não se descuidar é agir de forma compreensiva e perdoar. Então, ele aponta aí, né, quem são os possíveis, né, traidores. Ele fala de quem são os que não traem, né, e contextualiza e traz para a gente algumas formas, né, que é o compreender e o perdoar. Agora eu vou contextualizar um pouco a época, né, de Judas. Os juízes do Sinédrio procuravam uma pessoa próxima a Jesus para poder acusá-lo e prendê-lo. E por que isso ocorreu, né? Em qual situação? Continuando com o exemplo de Judas. Qual era o quadro da época? O povo vivia sob o jugo tirânico de Roma e do Sinédrio. Os juízes guardavam os ensinamentos para si. E no povo aplicavam a punição por infrações consideradas por eles mesmos. Não tinham perdão. Jesus fez uma revolução em todo aquele ambiente. Desconstruiu muros, transformou pensamentos, modificou ideias e atitudes, apresentou a boa nova para todos. Nada de segredos secretos, nada de predileções. A palavra de Jesus colocava todos em posição de igualdades e direitos. E quem era Judas? Judas era um inconformado com as injustiças e via na figura de Jesus o ser capaz de mudar tudo isso, pois foi testemunha dos seus feitos. Mas Judas era ambicioso e iludido pelos poderes terrenos. No capítulo 4 do livro Boa Nova, com o título A Ilusão do Discípulo, Humberto de Campos narra um diálogo entre Tiago e Judas. Judas se encontrava inquieto. Argumentava sobre a possibilidade de Jesus combater as injustiças com a força. Tiago, no entanto, sempre sereno, o advertia. Judas, você realmente poderia admitir no Messias disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? E Tiago, durante a conversa, relembra Judas sobre os esclarecimentos de Jesus. E diz, a verdadeira revolução do Mestre é edificar o seu reino nos corações e mas na intimidade de cada um. E finalmente declara que o seu reino não é deste mundo. Judas, contudo, amava o Mestre Jesus. A intenção não era trair, porém ele fez a sua escolha. Segundo Crônicas de Além Túmulo, né, de Humberto de Campos também, né, Judas fala sobre o seu arrependimento e diz sobre o remorso, né,
E ele fala que o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores, né? Vale a pena essa leitura, né? Bem interessante. Aí nos traz mais detalhes sobre o pensamento de Júlio, né? Qual ensinamento fica para nós, né? Daí são vários, né? Eu pontuei alguns, né? A invigilância, consequência das escolhas equivocadas, o remorso, né, que é uma coisa dilacerante, a traição como aprendizado e superação. E a certeza, né, de que o reino de Deus não é deste mundo. Então, agora eu passo a palavra para você. Obrigado, Ana, pelas reflexões iniciais aí. Muito, muito interessante analisar essa perspectiva, né, da mensagem e quanto uma dever de casa aí ela possibilitou que a gente depois possa pesquisar mais ainda a fundo esses textos e trazer mais reflexões acerca dessa mensagem inicial. E eu vou aproveitar, já que ele está aí do seu lado, vou pedir para o Marconi fazer a prece inicial para a gente poder passar para o próximo momento. Estão me ouvindo direitinho? Ótimo. Bom, então, vamos agradecer a Jesus, aos mentores queridos, de cada um de nós, das nossas casas espíritas, desse grupo, certo? Nesse culto, e que faz uma corrente de vibrações de luz, de vibrações de tratamento para tantos irmãos. Permita, Jesus amado, que nós possamos ser os primeiros tratados desse teu evangelho que ilumina os nossos corações e que é uma luz para a nossa caminhada, uma referência, como se fosse um farol norteador na nossa navegação de espíritos que caminham pouco a pouco, mas com certeza constantes no trabalho de armazenar, no trabalho de conseguir amar mais a cada dia. Nós queremos, Jesus, te pedir para que todos esses nomes que foram colocados nos pedidos de vibrações, aqueles irmãos que estão ligados nos nossos elos de pensamento, que eles recebam essa vibração de amor. A tua, Jesus, que, como diz o irmão, não podemos nunca duvidar da força do teu amor em modificar aquelas situações piores e levar o teu acalento, o teu consolo. Ampara todos aqueles que estão em sofrimento físico ou sofrimento do coração. Que possamos, Jesus, ser a tua luz, ter a oportunidade de sermos os teus carteiros das tuas mensagens tão benéficas e tão consoladoras e tão esperançosas para a nossa vida de espírito. Muito obrigado, que possamos ter um culto, mais um, com alegria e paz. Que assim seja. Obrigado, Marconi. E aí a gente passa então a palavra para quem vai ler e comentar, que é o nosso querido amigo, o jovem Gilberto Bordalo. Então, uma boa noite a todas e a todos. E nós escolhemos o item 4, item 9, aliás, já é do capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também, nesse caso, como em todos os outros,
o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha. Caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar. E ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual, não raro, sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Vamos ficar por aqui, o ponto é grande, mas nós vamos falar sobre a ingratidão. A ingratidão, realmente, ela é igual uma lâmina fina que fere, porque ela acontece com os nossos amores, via de regra, com aqueles que estão perto de nós. Porque com o inimigo, não, ele está no outro lado, ele não tem problema, a gente nem sente ingratidão, se acontecer, se a gente fizer um favor. Mas aqueles que estão juntos de nós. Mas vamos ampliar o conceito de gratidão. Nós agradecemos hoje, no dia de hoje, mais um dia no corpo. Nós agradecemos essas lindas noites e lindos dias que nós estamos passando. Gente, há muito tempo que eu não vejo dias tão lindos. Semanas sem chuva. Aqui a poluição diminuiu, a lua cheia estava excelente, linda. Nós agradecemos isso a Deus, porque é para agradecer a Deus. Porque o que ocorre? Olha a nossa ingratidão como pai. É ingratidão. Se está frio, a gente reclama que está frio, como se a gente gostasse do calor. Aí vem o verão. Aí a gente reclama do verão porque prefere o inverno, mas não prefere. Então, nós reclamamos se está frio, se está calor, se estamos com pouco dinheiro,
se, enfim, se estamos doentes, se não estamos doentes. Nós via de regra, nós reclamamos. Quantas vezes na segunda-feira, ai, meu Deus do céu, doido para chegar sexta-feira, como se o trabalho fosse uma escravidão. É comum. E aí, fulano, você vai para onde? Vou para a luta, vou para a guerra. Essa luta e essa guerra que ele fala é o trabalho. E ele esquece de agradecer. Por mais penoso que seja e duro, já pensarem nos milhões e milhões de brasileiros que estão sonhando com qualquer tipo de trabalho, porque estão desempregados? Então, gente, é imperioso agradecer. Agradecer tudo. Na pergunta 937 do Livro dos... Kardec perguntou: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? Sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão, gente, não é nada mais do que filha do egoísmo. A ingratidão, o ingrato é um egoísta. Por isso ele é ingrato. Na questão seguinte, 938, Kardec indagou, porque Kardec, olha, eu acho que foi o maior perguntador que eu conheci. Ele fazia mais perguntas do que as mulheres. Eles ganharam das mulheres em termos de perguntar. Ele, Kardec, ganhou. Ele ia fundo, ele perguntava um ângulo, depois lá na frente perguntava outro. É comum no Livro dos Espíritos, já os explicamos, já falamos. Então, seguindo o tema, 938. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá, então, remorso e vergonha. Eu vou contar uma passagem com o Chico. O Chico estava em Nova York. O Valdo deixou em Nova York e o Chico falou para o Valdo no avião, indo para Nova York: nós precisamos estudar Chico Xavier. Não é ler, não, estudar. Ele falou para o Valdo Vieira: Valdo, Emmanuel está dizendo que você vai espírita e vai voltar não espírita. Valdo, o que é isso, Chico? O que é isso? Ele repetiu 2 ou 3 vezes isso. E realmente ele não voltou espírita. Ele largou o Chico em Nova York e foi para o Japão fazer uma especialidade de cirurgia plástica. Eu não estou criticando, eu estou contando um fato que aconteceu. Ele largou o Chico num hotel em Nova York. 30 dias, o Chico esperando ele, o gerente do hotel chegou e disse: olha, a sua hospedagem está paga até hoje. O senhor, por favor, arrume a sua mala e saia. O Chico saiu, ficou andando pelas calçadas das longas avenidas de Nova York, até que parou em frente à igreja de St. Patrick. E ele pensou: se Deus quiser que eu seja mendigo em Nova York, eu serei, mas eu não quero não, ele pensou, aquele jeito dele, né? E aí parou um carro luxuoso em frente à igreja onde ele estava, o vidro abaixou, uma senhora chamou: vem cá, meu velho, vem cá. Ele foi, chegando lá, ela falou assim: eu pedi uma graça a St. Patrick e ele me concedeu. Eu prometi que ia dar um dinheiro ao primeiro mendigo que eu encontrasse, então toma o dinheiro. Então o Chico foi nomeado naquele momento mendigo. Bom, ele naturalmente eu estou deduzindo, ele deve ter conversado com ela no inglês amineirado, e ela levou para o hotel, pagou 3 meses do hotel, e com 3 refeições, porque ele só comia uma refeição que estava paga para ele. Ele comia com 3 refeições durante 3 meses. Ele fez um acordo com o gerente do hotel,
ligou para um amigo em São Paulo, o amigo comprou uma passagem e ele então pôde voltar de Nova York para o Brasil. 15 dias depois dele ter chegado ao Rio, estava ele e Júlio César Grande Ribeiro, aquele médium de Vitória que eu conheci, que esteve na nossa casa, e falavam sobre a solidão, que tinha machucado, e a ingratidão, claro, que tinha machucado o coração do Chico. Ele não teceu nenhuma crítica, nenhum comentário desairoso sobre Valdo Vieira, nenhuma crítica em nenhum momento. E eles falavam sobre a solidão quando um jovem espírito poeta desencarnado, Ciro Costa, se aproximou e disse: se um dicionário eu fizesse e o S tivesse ação, eu deixaria saudade, mas tiraria a solidão. E a ingratidão é um ato natural das almas nobres, como acontecia com a Sua Majestade, o rei Jorge V do Império Britânico. Ele nunca deixava passar uma oportunidade de ser grato. Certa feita, ele estava hospedado no Waldorf Astoria, aquele hotel. Quando ele saiu, ele fez questão de que os cozinheiros que o atenderam se perfilhassem. Ele desceu à cozinha e apertou a mão de um por um dos cozinheiros, agradecendo pelo que eles fizeram. Gente, será que a gente agradece o homem da vassoura, o gari, que todo dia varre à frente da nossa casa? Será que a gente faz isso? Vocês já observaram que trabalho importante esse do gari? De todos. Aquele que conserta o fio de luz, aquele que conserta a net, enfim, todos eles. Um empresário brasileiro vestiu-se de gari, tem uns anos isso. Ficou 2 anos varrendo a rua. Ele não recebeu esses 2 anos. Nós precisamos desenvolver o espírito de gratidão. Jesus oficializou o exercício da gratidão. O que é que ele disse com referência aos 10 leprosos que ele curou? A fé dos leprosos, claro, curou. O que é que ele perguntou? Vem cá, só um dos 10 voltou para agradecer? Está lá em Lucas, capítulo 17, itens 17 e 18. Não ficaram limpos os 10? Onde estão os 9 que somente este estrangeiro voltou? Eu vou contar, para encerrar, a história de Antônio e Maria. Uma amiga, para vocês verem o poder da gratidão, uma amiga oradora, ela me contou, foi a São Paulo, cidade pequena, fazer uma palestra. Chegou cedo, era um centro pequeno ligado a um asilo de velhos. E ela viu no palco um velho declamando, com o uniforme do asilo, declamando: ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, dos tempos que não voltam mais. E ela pensou, será que esse homem mesmo está agradecendo a sua infância? Deve ter sido uma pessoa pobre para estar hoje num asilo aqui, nessa cidade. Então, por coincidência, por acaso, e o acaso é o nome que Deus assina quando ele não quer assinar o nome dele, tinha uma cadeira vazia ao lado da oradora, e o homem que declamava, o velho, sentou do lado dela. E ela perguntou, você tem mesmo saudade da sua infância? Então ele contou a vida dele. Eu era lavrador do interior, casado com a Maria. E a Maria, quando eu saía com a enxada para a lavoura, ela ficava na porta da nossa casinha, nós nos beijávamos, nos abraçávamos, eu na curva da estrada, eu dava adeus, ela sorria.
Às 5 horas, eu chegando próximo de casa, eu assoviava, ela vinha para a porta, sorria, nós nos abraçávamos e nos beijávamos. Eu tive 3 filhos. Os 3 foram criados, comprei mais terras, aluguei mais terras para aumentar a lavoura, para conseguir mais dinheiro, mandei-os para a capital, em São Paulo, estudar. 2 se formaram em medicina e 1 em advocacia. Um dia eu cheguei, assoviei, a Maria não respondeu. Eu cheguei, ela estava deitada na cama e disse, eu estou mal, eu vou morrer. Ele abraçou-a, beijou-a, ela sorriu, ele falou palavras de amor, ela olhou para o lado, suspirou e desencarnou. Ele, chorando muito, colocou-a, fez uma vala no quintal e enterrou-a lá. Os filhos, então, disseram, pai, vem para a capital, vem junto de nós, para que a gente possa cuidar de você. Ele vendeu a terra e, quando pegou o ônibus para ir para São Paulo, ele ficou imaginando a discussão dos 3, disputando quem ia ficar com ele. Chegando na estação, quando eles foram recebê-lo, disse, pai, você vai ficar numa pensão e nós vamos visitá-lo sempre, porque nós trabalhamos muito, então é melhor você ficar numa pensão. Ele ficou na pensão. As visitas eram semanais, depois quinzenais, depois mensais e depois rarearam. Só no aniversário e no fim do ano. Eles levavam presentes que ele não abria, botava embaixo da cama e botava no armário. Um dia, o gerente chegou e disse, olha, o senhor está atrasado 3 meses no pagamento da pensão. O senhor vai ter que sair. Os filhos não pagavam a pensão. Ele saiu, analfabeto, olhou, mal viu o letreiro do ônibus, entrou no primeiro ônibus, saltou no final da linha, estava cansado, sentou-se num banco da praça e adormeceu, quando uma mão suave bateu nos seus ombros, era a dirigente do asilo e do centro espírita. Meu velho, venha para cá, venha conosco. Eu me tornei, então, espírita. E aí eu estou aqui. E aí a oradora, então, disse, mas que filhos, como é que pode? Meu Deus do céu, quanta ingratidão. Naturalmente, o senhor não vai querer nem vê-los mais. Não diga isso, minha senhora. Eu sou espírita, eu peço a Deus todos os dias que eu possa reencarnar e tê-los de volta como filhos, porque eu dei valores materiais a eles. Eu não ensinei o caminho do amor, da religião. Então, eu peço a Deus sempre que eu possa tê-los de novo como filhos para ensiná-los religião, para ensiná-los amor. Porque, via de regra, gente, nós fazemos muito que deveríamos fazer pouco, que é o nosso passado de prazer. E fazemos muito pouco o que deveríamos fazer muito, que são os ensinos evangélicos. Então, pensamos nisso, Senhor. E encerramos com Maria Dolores. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, fosse espinhos, que me deixe a percorrer. De outras vezes imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. De outras vezes imploro, existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspire a buscar-me. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, que desfruto agora do melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever.
Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Muita paz a todos. Obrigado. Muito obrigado, Gilberto, pelas reflexões nutritivas que com certeza alimentam muito nossa alma, alimentaram nossos corações, nossos pensamentos. E a gente, nossa, que memória para decorar, né? Também maravilhosa. Eu não consigo decorar absolutamente nada. E o Gilberto sabe todas as trovinhas, sabe tudo de tudo. Decorou aí a Maria Dolores maravilhosamente. Muito obrigado, Gilberto. E eu, apesar de... agradeço a oportunidade. Imagina. A gente, apesar de saber que aqui ninguém tem nenhum problema de ingratidão, nenhum problema com essa relação com esse assunto, né, que é um assunto para todo mundo aqui superado, mas a gente ainda assim abre aqui a palavra para que, caso alguém queira complementar, refletir, trazer, expor alguma questão, né? Porque apesar de todos aqui já terem superado essas questões de ingratidão, a gente sabe que lá fora pode servir para outra pessoa, né? Então, chamar o Roberto aqui para comentar. Boa noite, Roberto. Excelente colocações, reflexões. Eu acho que foi muito interessante para mim essas suas colocações, né? Essa lembrança do Julinho, né? Quando nós tivemos numa reunião com ele lá em, se não me engano, e lá nós assistimos durante a reunião efeitos físicos, sabe, bem interessante. Foi o Antônio Paulo também, foi conosco aquele. Eu acho que foi muito interessante. E agora também essas colocações, essa história do Gilberto, dos pais com os filhos, é de grande importância para nós, porque a gente pensa no sucesso, na felicidade dos filhos, mesmo os espíritas. Não, se ele estiver bem de vida, estiver com um bom emprego e tal. E a pessoa, muitas vezes, sabe, nós sabemos que o mais importante é a formação religiosa, né? A pessoa ter aquele conceito da transcendência, de Deus, os princípios espíritas, mas a pessoa fica muito mais empenhada. A gente não sabe nem muito bem por quê, na formação acadêmica, profissional, do que desse lado que nós sabemos que é o mais importante de todos, né? O resto, esse lado resolvido, esse lado bem-sucedido, o resto vem a reboque, nós sabemos disso. Agora, uma coisa interessante sobre a gratidão aí que o Gilberto falou, sobre a gratidão que nós temos que ter com as pessoas, vamos dizer, com o gari, com as pessoas que servem. Eu já vi também uma vez a Adriana falando para mim, a Adriana dizendo que ela, quando ia comer uma comida, ela agradecia àquela pessoa que plantou, àquela pessoa que transportou, a pessoa que cozinhou, ou seja, toda aquela cadeia, né? E eu até falei com ela brincando, eu ainda estou numa fase anterior a essa, de desenvolver a minha gratidão, que é aquela fase que eu estou lutando contra aquele sentimento de raiva, de vingança, né? Porque a gente, quando tem o sentimento de raiva e vingança, tem que dominar esse sentimento. Eu diria que é um passo atrás dessa conquista que é a gratidão. Porque você tem que nós precisamos entender que sempre que nós tivermos aquele sentimento de raiva por alguma coisa, porque a gente está sem uma visão global da coisa. A gente não está confiando em Deus, na justiça de Deus, na providência divina. E esse sentimento realmente da pessoa desenvolver a gratidão por coisas que não se dêem conta, né? Pedro Gilberto falou, cara, por 2 anos varrendo a rua, como gari, ninguém deu nem um bom dia, né? E muitas outras coisas, né? Pelo ar que respira, pelo sol maravilhoso, nós nos esquecemos disso tudo. Então, foi muito rica essa exposição do Gilberto, para mim, pelo menos, me dá muita coisa para refletir. Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado, Roberto. Marcos, boa noite. Roberto, você falou do grande parceiro, né, do Chico,
né, do Valdo Vieira, você deve conhecer isso que eu vou te falar aí. Eu acho que as pessoas também devem saber. Essa não foi a primeira que o Valdo fez com o Chico, né? O Valdo montou várias outras, né? Inclusive nas palestras. Depois ele entrou numa doutrina filosófica, espiritualista, que até hoje eu não sei o que é aquilo, né? Até hoje eu não consigo entender aquilo. Ele fala em projeção, né, Marcos? Ele dizia que o Chico era um farsante, aquilo tudo. Alô? Estão me ouvindo? Tá ouvindo, mais ou menos tô ouvindo. Dá para ouvir. Fui falar do cara, até isso não dá, né? Faltou lei em Teresópolis, no roteador. Mas aí, as palestras do Valdo, tá difícil aí. Melhorou. Ele falava muito mal do Chico, até o finalzinho da vida dele, né? Ele falava muito mal do Chico. E aí aquelas caravanas de São Paulo... Peraí. Não está dando para entender aqui não, Marcos. Ô, Marquinho, o Lúcio tem um aplicativo que quando a gente vai falar mal do outro, trava a voz, entendeu? É um aplicativo que não é do Lúcio, é do plano espiritual mesmo. Eles que agem aí nessa ação aí poderosa. Eu só faço a mediação. Acho que ele foi pegar o celular dele para conseguir fazer o comentário. Enquanto isso, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse sentimento, enquanto o Marco volta para poder concluir o pensamento dele? Alguém? Todos estão aí tão reflexivos. Bom, enquanto então ele volta, é importante... Opa, vou passar para você, Aninha. Pode falar. Lembrando do que o Roberto falou sobre o agradecimento, na macrobiótica eu fiz alimentação durante um tempo, né? E eles fazem esse mesmo. Eles agradecem desde quem plantou, de quem colheu, de quem transportou, de quem trouxe ao mercado, que levou até a mão do consumidor o alimento. Então, sempre eles agradecem a bastante coisas. São gratos nas suas orações, antes de se alimentar, antes de fazer a comida. Eles têm essa reverência com o cuidado na alimentação. Só isso. Lúcio, diga, Gilberto. Mas o povo está melhorando. Quando eu tomo um ônibus, que eu vou saltar lá na freguesia, por exemplo, eu tenho o hábito de dizer primeiro as meninas, quer dizer, as senhoras, às vezes, e elas adoram quando eu chamo de meninas, e descem assim. Aí depois, quando vão sair os homens, eu digo, agora os mais velhos, uns não gostam, fazem cara feia, não sei por quê. Mas o povo está começando a agradecer. Quando eu digo primeiro as meninas, elas adoram. Obrigado pelas meninas. Não é bacana dizer isso? Não é melhor começar o dia rindo, sorrindo? Com certeza. Agora, os homens, não sei por que, não gostam. Quando eu digo agora, os mais velhos. Com certeza são os mais velhos, que o Gilberto é um jovem rapaz cheio de energia. E é interessante isso que a Aninha falou, vira e mexe algum aluno aparece para desabafar, né? Aluno de 14, 13, 16 anos, e aqueles dias de adolescência, né, que falam, não, porque eu não aguento mais, eu não aguento mais minha mãe, meu pai, eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho, eu não preciso de ninguém. Aí eu sento justamente para ter esse papo, né? Aluno de escola particular, né, que não trabalha e diz que não precisa de ninguém. Aí a gente começa a conversar, pô, mas como assim você não precisa de ninguém? Você planta o quê? O que você anda plantando ultimamente? Você gosta de comer carne? E quantos bois você está criando? Né? E no que você tem trabalhado para poder pagar a mensalidade da escola? E a gente vai começando a desenvolver essa conversa, né? E aí, para tentar trazer essa reflexão. E a gente para pensar, né? Todos nós somos extremamente dependentes, né? E nem sempre somos tão gratos assim. Eu já tive um parente que ele costumava tratar mal as
empregadas domésticas que ele tinha, e aí ele dizia que ele não precisava tratar bem porque ele tinha dinheiro para pagar, então ele não precisava tratar bem. Isso aconteceu até o dia que ele tinha o dinheiro, mas não tinha nenhuma empregada que quisesse trabalhar para ele. E aí, dali para frente, ele tentou modificar um pouco essa ideia dele, né? Então, é interessante isso, né? Como a gente depende o tempo todo de todo mundo. E eu acho que esse momento agora prova mais ainda como todos nós dependemos uns dos outros, né? Como a gente depende de que todos cumpram um certo panorama, como a gente depende com que uns se sacrifiquem para que outros possam ficar em segurança. Então, somos realmente dependentes porque não existe lá para fora. Lá fora é fora do planeta. Só se a gente pegar um foguetinho e sair do planeta, né? Diga, Gilberto. Lúcia, olha só. Vocês me perdoem, eu vou ter que sair, porque eu sou feio, pobre e moro longe. Então, eu vou ter que sair, porque eu tenho que atender outros compromissos e está muito em cima da hora. Ok? A gente muito agradece. Obrigado, muita paz a todos. Uma boa noite. E, amanhã vamos agradecer. Mais um dia no corpo. Agradecer a vida, o dom da vida. Gente, tem coisa melhor do que isso? O dom da vida. Não é isso? Então, muita paz a todos. E hoje, às 20 horas, tem palestra pública lá no canal do... Denise Duarte vai falar. Daqui a pouquinho. Às vezes, no nosso canal, tá? Obrigado, Gilberto. Aí. Obrigado a vocês. Uma noite de paz para todos. Muito obrigado. Sâmia, para a gente concluir. Boa noite. Você estava falando de escola. Eu uma vez ouvi de um diretor dizendo para um inspetor, eu era muito novinha, e ele disse assim: você não é pago para pensar, você é pago para fazer. E aquilo me chocou, né? Eu era muito nova, eu olhei e falei, nossa, que severidade, né? E aquilo ficou na minha cabeça. E aí, depois de uns anos, eu li uma frase que dizia mais ou menos assim, que a gente tem que agradecer até pelas pessoas que aparecem com atitudes, né, erradas, enfim, que a gente não se identifica, para que sirva como exemplo de como a gente não deve fazer, não deve agir. E a gente tem que agradecer também por essa oportunidade de enxergar, de ver, porque nem sempre a gente vai conseguir contribuir para essa mudança, né, dessa pessoa ou para essa melhoria, mas que aquilo também sirva de um exemplo de como a gente não ser. E isso ficou bem marcado para mim. Com certeza, Samia. Bom, eu acho que efetivamente o Juva deve ter ido para a floresta cortar mais madeira para poder botar no roteador, para poder botar lenha lá para voltar à internet, mas então a gente não vai poder aguardar. Vale lembrar que nós estamos vibrando por todos os irmãos e irmãs que foram colocados aqui no chat. Nós estamos vibrando bastante para que possam receber as energias sublimes dos amigos espirituais, que com certeza dão suporte, né? Nossa companheira Joana, que vai passar por um procedimento, estamos com você, toda a equipe de Eurípides estará com certeza com você, Bezerra de Menezes, nesse trabalho maravilhoso, e tudo vai dar certo, com toda certeza, né? Vale lembrar também que no dia 30 nós teremos um sarau especial, um sarau para Eurípides, depois do nosso culto das 18 horas, onde teremos música, poesia, o espaço aberto para quem quiser apresentar sua arte. Fiquem todos convidados à participação, convidem todos, porque será um dia muito legal, né? Então vamos para a nossa prece. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento antes da gente poder ir para a gente poder ir para esse momento final? Alguém? Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar para outra página. Posso fazer, Lúcio? Opa, Alex. Obrigado. Vamos lá. Já que tem tanta gente, né? Pensei que nem ia conseguir falar para fazer a prece. Rapaz, foi uma briga agora, mas graças a Deus você conseguiu. Mestre querido, irmão maior, obrigado que o Senhor nos dá a cada dia de estarmos com nossos irmãos, utilizando da tecnologia, mas juntos em pensamento, em coração, fazendo essa nossa
pequena parte, esse nosso pequeno trabalho, Senhor, que é auxiliar na emissão de vibrações fraternais a todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, que se encontram em casa com doenças graves, os médicos que tomam conta, com os nossos queridos companheiros da parte espiritual, enfim, Senhor. Obrigado por estarmos com saúde e que possamos continuar com esse nosso trabalho. Então, abençoa os propósitos, fortalece esses propósitos do bem de cada um aqui presente, de cada trabalhador, Jesus, da tua seara, independente da religião, que está tentando contribuir neste momento para a melhoria do nosso planeta, para a nossa evolução. Então, Senhor, com a tua permissão, nós damos aí por iniciado o trabalho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Era prece final ou inicial? Era final, mas tudo bem. Okay. De nossa parte é final, né? Mas vai saber. Continua na parte espiritual. Muito obrigado, Alex. Paulo, toca aí, Paulo. Toca aí, Paulo. Rapaz, o Carlos não quer trabalhar de jeito... Depois que ele virou chefe, ele não trabalha mais. Agora ele só delega. Pode tocar aquela música pra gente, Paulo? Fique em casa, sim. Carlos. A sorte é que o Paulo está sempre preparado. É isso aí. Vamos fazer a campanha #Carlos Fique em Casa, por favor. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz silêncio, espera que volte a primavera com a força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ao vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas
até o amanhecer. Muito obrigado, Paulo. Uma noite maravilhosa para todos. Boa Fiquem noite com para Deus. todos. Boa noite. Boa noite. Tava no Sempre muito Tava bom. aberto, por isso que entra logo. Beijo. Daqui a pouco, hein? Deixa eu ir lá então. 20 horas Tá lá no carregando centro. meu celular. Hora de palestra aí daqui a pouco. Aberto. Meu Deus.